A Eurocopa tem mais de 60 anos de existência e nesse período teve diversas fórmulas de disputas e regulamentos bem diferentes. Nesse vídeo, você vai conhecer todos os formatos da história da UEFA Euro. E mais, vamos lembrar também como a gente fazia para assistir pela televisão. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui a gente trata o futebol e o esporte como aspectos históricos. E nesse vídeo, a gente vai revisitar a história da UEFA Euro, da Eurocopa, uma competição que começou lá nos anos 60 e sua fase final tinha apenas 4 seleções, e que agora em 2024 conta com 24 países. Como tudo isso aconteceu, passo a passo, ao longo de 1 hora, você acompanha a partir de agora. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acompanhe sempre o trabalho do Estúdio Alan. A primeira edição foi batizada como Copa das Nações Europeias e marcada para acontecer em 1960. Apenas 17 países se inscreveram para a disputa da Eurocopa naquele ano. Alemanha Ocidental, Itália, Holanda e Inglaterra, por exemplo, eram contrárias à criação do torneio e não participaram. Como eram 17 países inscritos, Tchecoslováquia e Irlanda disputaram uma fase preliminar para eliminar um deles e sobrarem apenas 16 para fazer um mata-mata só, com jogos de ida e volta. Após as oitavas de final, sobraram 8 equipes que disputariam as 4 vagas restantes, mas a Espanha se recusou a jogar na União Soviética e com isso foi automaticamente eliminada. Os 4 vencedores após as quartas de final foram França, Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética. Repare que nessa lista, hoje em dia só existe a França. Na Eurocopa em si, o formato era um mata-mata simples, igual ao que chamamos hoje de Final Four. O país sede era escolhido entre os 4 classificados, e a França foi quem recebeu a primeira edição do torneio. A Eurocopa de fato foi disputada em poucos dias, entre 6 e 10 de julho de 1960, nas cidades de Paris e Marsella. Na semifinal, a União Soviética venceu a Tchecoslováquia por 3-0 e garantiu seu lugar na decisão. A Iugoslávia derrotou a dona da casa, a França, por 5-4 em um jogo que deve ter sido muito emocionante e também chegou à decisão. Nessa época havia a disputa do terceiro lugar e a Tchecoslováquia ganhou da França por 2-0. Na final, a União Soviética venceu a Iugoslávia por 2-1 e aqui um ponto importante sobre formatos. Já havia a figura da prorrogação. União Soviética e Iugoslávia ficaram no 1-1 no tempo normal e o gol do título saiu só na prorrogação, dando à União Soviética o seu primeiro título, na primeira edição da história da Eurocopa. 4 anos depois, o formato de classificação foi mantido, com mata-matas de ida e volta, mas dessa vez com mais países se inscrevendo, foram 29 contra 17 em 1960. Novamente, o país sede da fase final seria escolhido entre os 4 que se classificassem. Tivemos um caso de WO e também equipes que entraram diretamente nas oitavas de final. A Áustria, Luxemburgo e a União Soviética. Os 13 classificados da fase preliminar entraram em oitavas de final, tivemos aí as quartas de final e, por fim, os classificados: Dinamarca, Espanha, Hungria e União Soviética. O formato de Final Four foi mantido com mata-mata simples, jogos únicos, semifinais e final. A Espanha foi a seleção escolhida para receber o campeonato. Foi mantida a decisão do terceiro lugar e, claro, aquele formato de caso de empate, prorrogação. As 2 cidades escolhidas para sediar o evento foram Madrid e Barcelona. E aí tivemos o campeonato do mesmo jeitinho da edição anterior. Nas semifinais, a Espanha eliminou a Hungria usando a prorrogação. Depois de 1-1 no tempo normal, Amâncio fez o gol da classificação. No outro lado da chave, a atual campeã União Soviética despachou a Dinamarca com 3-0. Na disputa do terceiro lugar, a Hungria levou a melhor vencendo por 3-1, mas foi um empate de 1-1 no tempo normal, 2 gols na prorrogação. Já na grande final, jogando em casa, a Espanha impediu o bicampeonato da União Soviética e levou a Eurocopa pela primeira vez. Na terceira edição, o campeonato mudou de nome oficial, virou o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA. Pela primeira vez, as eliminatórias passariam a ter fase de grupos. 31 seleções se inscreveram no torneio e a UEFA dividiu esses times em 8 grupos, 7 com 4 seleções e um deles com 3. Os líderes de cada grupo disputavam as 4 vagas na fase final da Eurocopa. Passaram pela fase de grupos a Espanha, Bulgária, União Soviética, Iugoslávia, Hungria, Itália, França e Inglaterra. E aí o mata-mata de ida e volta voltou, com os 8 times classificados se enfrentando. E os 4 times que garantiram vaga na Eurocopa de 68 foram Itália, União Soviética, Inglaterra e Iugoslávia.
Na Eurocopa em si, continuava o modelo Final Four. A Itália foi o país sede escolhido entre os 4 classificados. E aqui a bizarrice do regulamento. Ele previa a prorrogação se o jogo terminasse empatado no tempo normal, mas se ele persistisse após o tempo extra, aí o vencedor era definido no cara e coroa, porque o calendário era muito apertado. Na final, isso não aconteceria. Se tivesse empate depois da prorrogação, haveria um jogo extra no dia 10 de junho. A competição era disputada entre 5 e 8 de junho. A Itália escolheu 3 cidades para receberem os jogos: Roma, Nápoles e Florença. E aí, regulamento ruim atrai a bizarrice. Itália e União Soviética empataram em 0-0 após tempo normal e prorrogação, e aí tiraram na moedinha no cara e coroa. Deu Itália. No outro lado, na semifinal, a Iugoslávia eliminou a Inglaterra por 1-0. Na decisão do terceiro lugar, a Inglaterra despachou os soviéticos por 2-0. Na final, tivemos mais um empate com a Itália em campo. 1-1 com a Iugoslávia, mas dessa vez, mesmo após a prorrogação, não tinha moedinha não. Houve um jogo extra 2 dias depois da partida final. 2-0 para a Itália, campeã em casa e pela primeira vez na história da Eurocopa. Em 1972, a 4ª edição da Eurocopa manteve o formato do torneio anterior, mas dessa vez com 32 seleções inscritas. Deu para fazer 8 grupos certinhos com 4 seleções em cada. Mais uma vez, o líder de cada chave foi classificado para um mata-mata. Passaram a Romênia, Hungria, Inglaterra, União Soviética, Bélgica, Itália, Iugoslávia e Alemanha Ocidental. Na fase de mata-mata, com jogos de ida e volta, a atual campeã Itália perdeu para a Bélgica no agregado. A Hungria eliminou a Romênia. A Alemanha Ocidental despachou a Inglaterra. E a União Soviética venceu a Iugoslávia. Portanto, a lista de seleções classificadas ficou com Bélgica, Hungria, Alemanha Ocidental e União Soviética. E preste bem atenção, dessa parte do vídeo em diante, não tem mais nenhuma lista de classificados para a Eurocopa sem a Alemanha. Na fase final, o modelo Final Four apareceu de novo e a Bélgica foi o país sede escolhido entre os 4 classificados. Agora, a regra previa disputa de pênaltis após prorrogação em caso de empate insistente. Mas não estrearíamos, porque não tivemos empates. A Eurocopa de 72 foi marcada para acontecer entre os dias 14 e 18 de junho na Bélgica, em 3 cidades sedes: Bruxelas, Liege e Antuérpia. Na semifinal, a União Soviética venceu a Hungria por 1-0. No outro lado da chave, vitória da Alemanha Ocidental contra a Bélgica, na casa dos belgas, em 2-1 para os alemães. Houve ainda a disputa da decisão do terceiro lugar e a Bélgica venceu a Hungria por 2-1. Na grande final, a Alemanha já mostrava sua geração de futebol para o mundo. Vitória por 3-0 contra a União Soviética e o título europeu. 2 anos depois, a Alemanha seria campeã do mundo jogando em casa. Em 1976, a 5ª edição da Eurocopa manteve o formato de classificação nas eliminatórias com grupos. 32 seleções novamente se inscreveram no torneio e a UEFA dividiu em 8 grupos com 4 seleções em cada. O primeiro colocado de cada grupo se classificou para o mata-mata definitivo. Passaram para essa fase a Tchecoslováquia, o País de Gales, a Iugoslávia, a Espanha, Holanda, União Soviética, Bélgica e a atual campeã Alemanha Ocidental. No mata-mata que definiria os 4 classificados, a Iugoslávia eliminou o País de Gales, a Tchecoslováquia despachou a União Soviética, a Alemanha Ocidental ganhou da Espanha e a Holanda massacrou a Bélgica. Portanto, a lista de classificados teve Alemanha, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Holanda. E mais uma vez a competição foi disputada no Final Four, mas essa foi a despedida após 5 edições nesse formato. A Iugoslávia foi o país escolhido para sediar o evento. As disputas de pênaltis estavam novamente no regulamento, e desta vez, se em 72 nenhum jogo passou do tempo normal, todas as partidas do Final Four seriam empates no tempo normal e precisariam de prorrogação ou pênaltis. A edição sediada pela Iugoslávia foi marcada para acontecer entre os dias 16 e 20 de junho de 76, em 2 cidades: Belgrado, que hoje faz parte da Sérvia, e Zagreb, que hoje faz parte da Croácia. Na semifinal, a Tchecoslováquia empatou com a Holanda em 1-1 no tempo normal e fez 2 gols na prorrogação para garantir a sua vaga na final. Isso também aconteceu no outro lado da chave. O empate entre Iugoslávia e a Alemanha Ocidental ficou em 2-2, mas a Alemanha também conseguiu 2 gols na prorrogação para passar até a final. O Festival Europeu de Empates continuou na decisão do terceiro lugar com mais um 2-2, agora entre Holanda e Iugoslávia, com um golzinho da Holanda na prorrogação. Mas na final não teve jeito não. Teve mais um 2-2 entre Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental, não houve gols na prorrogação. Em outros tempos iríamos para um jogo extra, mas agora tivemos a estreia dos pênaltis na Eurocopa.
vitória da Tchecoslováquia por 5-3 e título para eles. Depois de 5 edições, em 1980 a Eurocopa finalmente aumenta. Agora são 8 vagas na fase final. Além disso, a UEFA também determinou que o país sede agora passa a ser eleito antes das eliminatórias e, com isso, ele vai ganhar uma vaga automática. Os 31 outros países inscritos brigam pelas 7 outras vagas para disputarem a competição. A UEFA dividiu eles em 7 grupos, alguns com 4 times, outros com 5, e aí o primeiro colocado de cada chave passava automaticamente para essa fase final. Sendo assim, a anfitriã Itália se juntou aos 7 classificados que vieram das eliminatórias: a Inglaterra, a Bélgica, a Espanha, Holanda, Tchecoslováquia, Grécia e Alemanha Ocidental. Agora, com o dobro de times, a fase final da Eurocopa tinha 8 países e passava a ter fase de grupos. Eles foram divididos em 2 chaves com 4 times cada, e ficou mais longa, sendo disputada entre 11 e 22 de junho de 1980. Os campeões de cada grupo seriam finalistas, não tinha semifinal, enquanto os segundos colocados iriam disputar entre si o terceiro lugar da competição. Com uma Eurocopa maior, a Itália, que já tinha sediado no formato anterior, agora teria 4 cidades sedes: Roma, Milão, Nápoles e Turim. Depois de um sorteio, os grupos ficaram definidos assim: no grupo 1, Alemanha Ocidental, Holanda, Tchecoslováquia e Grécia. No grupo 2, Itália, Inglaterra, Espanha e Bélgica. Na fase de grupos, no grupo 1, a Alemanha Ocidental passou com 5 pontos, lembrando que vitória valia 2 pontos. A Tchecoslováquia ficou em segundo lugar e foi para a decisão do terceiro lugar. Na chave 2, prevaleceu o número de gols marcados e a Bélgica ficou com a liderança e a vaga na final, enquanto a Itália em casa teve que amargar uma decisão do terceiro lugar contra a Tchecoslováquia. E perdeu. A Tchecoslováquia, após empatar em 1-1 com a Itália, venceu por 9-8 na disputa de pênaltis e ficou com o terceiro lugar. Na final, a Alemanha Ocidental conquistou seu segundo título na Eurocopa, vencendo a Bélgica por 2-1. É nessa edição, em 1980, que a TV Globo começa a transmitir alguns jogos para o Brasil. Por exemplo, Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental, no dia 11 de junho, foi um jogo transmitido ao vivo. Algumas partidas eram exibidas também em VT, em compactos noturnos. Não era ainda uma coisa que acontecia o tempo todo, mas aos poucos a Eurocopa começava a aparecer para o Brasil na televisão. Para a 7ª edição da Eurocopa em 1984, modelo mantido com 8 países na fase final. A França venceu a Alemanha Ocidental na eleição para ser o país sede. 32 países se inscreveram nas eliminatórias e novamente foram divididos em 7 grupos para dar uma vaga para cada grupo. 4 chaves tinham 5 países, outras 3 tinham 4. E aí o primeiro colocado de cada chave passava automaticamente. A grande surpresa foi a Itália ficando em 4º lugar no seu grupo. A atual campeã do mundo vivia uma renovação de geração e acabou indo muito mal. A Inglaterra também ficou fora, bem como a União Soviética, que estava sempre ali nas disputas. A Holanda também foi eliminada. Além da anfitriã França, se classificaram para a Eurocopa a Bélgica, Portugal, Dinamarca, Iugoslávia, Romênia, Alemanha Ocidental e Espanha. O formato da fase final foi mantido, com fase de grupos, os 8 países divididos em 2 chaves, mas estava de volta a semifinal. Assim, os 2 primeiros de cada grupo avançavam. E outra coisa, foi extinta e considerada completamente desnecessária a disputa do terceiro lugar, que nunca mais voltou à Eurocopa. O crescimento da Eurocopa já dava ares de Copa do Mundo até para o número de cidades sedes. A França escolheu as cidades de Paris, Marsella, Lyon, Saint-Étienne, Laon, Nantes e Strasbourg para abrigar os 15 jogos da competição. O sorteio dos grupos deixou as chaves assim: o grupo 1 com França, Dinamarca, Bélgica e Iugoslávia, e o grupo 2 com Alemanha, Espanha, Portugal e Romênia. Na primeira fase, a França venceu os 3 jogos, fez sua missão aí como anfitriã. A Dinamarca passou em segundo lugar com 2 vitórias e 1 derrota. E no grupo 2, Espanha e Portugal fizeram campanhas idênticas com 4 pontos e deixaram a Alemanha Ocidental para trás, isso mesmo. A atual campeã estava eliminada. Nas semifinais tivemos 2 empates no tempo normal. França e Portugal ficaram num empate em 1-1 e ainda conseguiram fazer um 2-1 para a França na prorrogação de virada. Já Dinamarca e Espanha ficaram no 1-1 no tempo normal, não tiveram nenhum gol na prorrogação e nos pênaltis deu Espanha por 5-4. Na grande final, a França venceu a Espanha por 2-0 e foi campeã em casa,
o primeiro título de importância da seleção francesa no mundo do futebol. Em 84, a Globo não transmitiu a Eurocopa, que teve sim a final exibida em TV aberta no Brasil. E talvez essa informação surpreenda muita gente. O título conquistado pela França contra a Espanha na final, que consagrou a geração de Platini, foi exibido pelo SBT. Isso mesmo, a emissora que hoje está atrelada ao futebol europeu porque mostra os jogos da Champions League em TV aberta e vai continuar mostrando até 2027, tem em sua história uma final de Eurocopa. Foi há 40 anos, em 1984. Depois, como a gente vai ver, a Globo retoma as transmissões da Euro. A oitava edição da Eurocopa, em 1988, seguiu o modelo anterior com 8 países, 7 vagas nas eliminatórias e também a vaga direta para quem já era o país sede. A Alemanha Ocidental foi escolhida como sede do torneio após vencer a candidatura da Inglaterra e uma candidatura conjunta de Noruega, Suécia e Dinamarca. 32 países novamente se inscreveram para disputar 7 vagas disponíveis, formaram 7 grupos no mesmo formato da edição anterior. A atual campeã França ficou fora, no grupo 3 ali, atrás de União Soviética e Alemanha Oriental. Além da Alemanha Ocidental, já classificada como país sede, avançaram Espanha, Itália, União Soviética, Inglaterra, Holanda, Dinamarca e a estreante Irlanda. Na fase final, formato mantido com 2 chaves, 2 grupos com 4 países em cada, avançando os 2 primeiros colocados de cada grupo, e aí fazendo um mata-mata em jogos únicos, com semifinais e final. A Alemanha Oriental vetou o uso de Berlim, então a Alemanha Ocidental indicou para essa competição as cidades de Hamburgo, Hannover, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Munique. O sorteio dos grupos determinou o seguinte: no grupo 1, Alemanha Ocidental, Itália, Dinamarca e Espanha. No grupo 2, Inglaterra, Irlanda, Holanda e União Soviética. No grupo 1, Alemanha Ocidental e Itália fizeram prevalecer o favoritismo e passaram com 2 vitórias e um empate cada. Espanha e Dinamarca eliminadas. No grupo 2, a União Soviética avançou em primeiro lugar com 5 pontos, lembrando vitória ainda valia 2 pontos, e a Holanda passou em segundo com 4, deixando Irlanda e Inglaterra, essa Inglaterra perdeu os 3 jogos para trás. Na semifinal, quem esperava um reencontro entre Alemanha Ocidental e Itália na final, como fizeram na Copa do Mundo de 82, deu com os burros na água. A União Soviética venceu a Itália por 2-0 e a Holanda venceu a Alemanha Ocidental por 2-1, uma espécie de vingança da Copa do Mundo de 74. E aí na grande final, a Holanda venceu por 2-0 e a União Soviética se transformou no primeiro país a perder 3 finais de Eurocopa. Até hoje, só a Alemanha, se você somar a fase Alemanha Ocidental e a Alemanha reunificada, é que perdeu 3 finais. Além de ter sido uma Eurocopa sem empates nos mata-matas, vamos a alguns outros fatos interessantes sobre a edição de 88. Foi a última edição com a participação da União Soviética, que seria dissolvida nos anos seguintes, assim como foi também a última Eurocopa com a Alemanha dividida. Não houve qualquer empate em 0-0 na Eurocopa de 88. E outro fato bem legal, nenhum jogador foi expulso nessa Eurocopa. A final entre União Soviética e Holanda foi transmitida pela TV Globo. Isso era muito normal nos anos 80, não ter essa constância de transmissões dos jogos europeus, mas como eu falei, aos poucos esse futebol do velho continente estava chegando às casas das pessoas. A TV Globo, por exemplo, chegou a transmitir campeonato italiano, a Band foi muito forte com isso também. Mas o futebol de seleções era um pouco mais complicado, até pelo interesse mesmo das pessoas. Mas, dali pra frente, a gente passaria a ter transmissões de todas as edições da Eurocopa. Chegamos a 1992, a última edição com 8 países na fase final. Ainda em 88, a Suécia foi escolhida como país sede, praticamente uma candidatura única depois que a Espanha se retirou. Foi mantido o formato das eliminatórias, só que agora com 34 países inscritos. Número que caiu logo em seguida para 33 por causa da reunificação das Alemanhas. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental chegaram a cair inclusive no mesmo grupo, que facilitou e muito essa reunificação na própria eliminatória. E aí nós tivemos então, mais uma vez, 7 grupos, o campeão de cada grupo passa, e detalhe ali para a Itália, eliminada no grupo da União Soviética. A Itália, que em 90 tinha sido semifinalista da Copa do Mundo que ela sediou, e que em 94 seria finalista, veja só, nem jogou a Eurocopa de 92. Além da Suécia já classificada, se juntaram a ela a França, Escócia, União Soviética, Iugoslávia, Alemanha, Holanda e Inglaterra, mas tivemos problemas. Primeiro, a União Soviética foi dissolvida, então ela passou a disputar como a Comunidade dos Estados Independentes. E a Iugoslávia, em guerra, foi banida da Eurocopa. E aí, a seguinte classificada do grupo dela nas eliminatórias assumiu a vaga faltando dias para começar. Foi a Dinamarca.
Pela última vez, os 8 países foram divididos em 2 chaves, com 4 países em cada. Os 2 primeiros de cada grupo avançaram e o mata-mata era simples, com jogos únicos em semifinais e final. As cidades escolhidas pela Suécia para receber os jogos foram Gotemburgo, Malmö, Estocolmo e Norrköping. E os grupos ficaram assim: na chave 1, Suécia, França, Dinamarca e Inglaterra; no grupo 2, Holanda, Escócia, Comunidade dos Estados Independentes, a ex-União Soviética, e Alemanha. A Suécia ganhou 2 jogos, empatou outro e fez a sua parte ao passar em primeiro lugar. A Dinamarca, classificada em cima da hora, surpreendeu o mundo ao eliminar França e Inglaterra, especialmente ganhando da França no último jogo por 2-1. Na outra chave, Holanda com 5 pontos e Alemanha com 3 passaram e deixaram Escócia e Comunidade dos Estados Independentes para trás. Na semifinal, a Alemanha, que não vinha de uma ótima campanha, tinha uma vitória, um empate e uma derrota, venceu a Suécia na casa dela por 3-2. No outro lado, a Dinamarca voltou a surpreender e ganhou da Holanda nos pênaltis, após empate em 2-2 no tempo normal e prorrogação. Para terminar de fazer história, a Dinamarca surpreendeu mais uma vez e ganhou da Alemanha na final por 2-0. Ficando com o título mais importante da história do país no futebol. Alguns fatos interessantes também sobre essa Eurocopa: foi a última com 8 países, a última com a vitória valendo 2 pontos, e também a última com os goleiros podendo recolher com as mãos as bolas que eram recuadas pela defesa. Muito foi usado também nessa última Eurocopa, tem jogo que toda hora o goleiro pegava a bola com a mão e isso deixava o jogo horroroso de assistir. Em 92, segundo a Trivela, a Globo só transmitiu 6 partidas da UEFA Euro, ou seja, ainda era um momento de transmitir o que dava, de encaixar na grade de programação. Era a TV Globo em 80, em 88 e também em 92. Mas isso vai mudar nas próximas edições. Em 1996, a Eurocopa ganhou de fato um status de Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Pulou de 8 para 16 países na fase final. A Inglaterra foi escolhida país sede antes da mudança, então ela teve que organizar uma Eurocopa maior do que ela pensava. 47 países se inscreveram nas eliminatórias. Graças ao fim da União Soviética e diversos outros países sendo criados, a UEFA aumentou de tamanho. E aí ela pegou essas equipes e dividiu em 8 grupos, com vagas diretas para os primeiros colocados e mais os 6 melhores segundos. Já os 2 outros segundos que não se classificavam jogavam entre si como uma espécie de repescagem pela última vaga. Foi Holanda contra a Irlanda e a Holanda levou a melhor. Com isso, a lista de classificados ficou com a Inglaterra país sede e mais 15 nações: Romênia, França, Espanha, Dinamarca, Suíça, Turquia, Croácia, Itália, República Tcheca, Portugal, Alemanha, Bulgária, Rússia, Escócia e Holanda. A fase final resgatava um formato que a Copa do Mundo já teve entre 1958 e 1970, com 16 times divididos em 4 chaves com 4 times em cada, e aí os 2 melhores de cada grupo avançando. E uma grande novidade: o confronto direto passou a ser o primeiro critério de desempate na fase de grupos. Os times que se classificavam pegavam mata-mata simples, com a nova fase agora, quartas de final se juntando a semifinal e a final. E nesse mata-mata, uma outra novidade: surgiu o gol de ouro. Na prorrogação, quando um time fizesse um gol primeiro, acabava o jogo e ele era o vencedor. Foi mantida a ausência do jogo do terceiro lugar e essas cidades foram escolhidas pela Inglaterra: Newcastle, Leeds, Manchester, Liverpool, Sheffield, Nottingham, Birmingham e Londres. Inclusive, Liverpool sediou o confronto entre Holanda e Irlanda, foi em campo neutro com a Inglaterra sediando. O sorteio dos grupos deixou as chaves assim: Grupo A, Inglaterra, Suíça, Holanda e Escócia. Grupo B, Espanha, Bulgária, Romênia e França. No grupo C, Alemanha, República Tcheca, Itália e Rússia. E no grupo D, Dinamarca, Portugal, Turquia e Croácia. No grupo A, a Inglaterra venceu 2 jogos, empatou 1 e foi primeira colocada. Holanda e Escócia empataram em pontos, empataram no campo em 0-0, empataram no saldo de gols, -1 a -1, e aí os holandeses passaram porque tinham mais gols marcados. No grupo B, França e Espanha ficaram com primeiro e segundo lugar, a França com 7 pontos e a Espanha com 5. Essa foi a primeira Eurocopa com a vitória valendo 3 pontos. No grupo C, a Alemanha passou em primeiro lugar com 7 pontos e a República Tcheca empatou com a Itália, mas graças ao confronto direto, acabou passando e os italianos ficaram para trás. No grupo D, Portugal com 7 pontos e Croácia com 6 se classificaram e deixaram a atual campeã Dinamarca para trás. Com o gol de ouro, os times ficaram mais nervosos e nas quartas de final nós não tivemos nenhuma prorrogação com gols. França e Holanda de um lado da chave, 0-0 e vitória francesa por 5-4 nos pênaltis. República Tcheca vence Portugal por 1-0 e também garante na semifinal. A Alemanha venceu a Croácia por 2-1
e a Espanha empatou em 0-0 com a Inglaterra e acabou sendo eliminada nos pênaltis. Os ingleses donos da casa continuavam na competição. Na semifinal, mais 2 prorrogações e de novo não saiu o gol de ouro. Os times bem cautelosos. França e República Tcheca não saíram do 0-0 em 120 minutos, melhor para a República Tcheca que nos pênaltis venceu por 6-5. Já a Alemanha e a Inglaterra ficaram no 1-1, não saiu o gol de ouro na prorrogação e aí nos pênaltis acabou o sonho da Inglaterra ganhar em casa. Vitória da Alemanha por 6-5. E a final foi entre 2 times que estavam no mesmo grupo, República Tcheca e Alemanha. Empate em 1-1 no tempo normal e finalmente saiu o primeiro gol da morte súbita na Eurocopa. Bierhoff fez o gol do título da Alemanha e o jogo acabou ali mesmo. Em 1996, a Band adquiriu os direitos de transmissão da Eurocopa para o Brasil, aproveitando essa inflada que deram nos números, né? Chegamos a 16 países, a Inglaterra sediou um campeonato bem maior e a Band conseguiu fazer uma cobertura bem interessante em termos de TV aberta por aqui. Na TV paga, tivemos a ESPN entrando. Era apenas uma edição, dali pra frente o Sport TV dominaria na TV por assinatura, mas foi bastante interessante porque marcava mesmo um novo movimento. A ESPN era a casa do futebol europeu no Brasil já em TV paga, por exemplo, a Champions League era nela sempre. E a UEFA Euro foi assim também. E a Band conseguiu fazer uma cobertura bem maior em termos de jogos transmitidos e tudo mais do que a Globo fazia. No ano 2000, a UEFA Euro, que estava na segunda edição com esse nome pomposo, UEFA Euro, mantinha o formato com 16 países na fase final, mas trazia como novidade a primeira sede dupla, Holanda e Bélgica dividindo a organização da competição. Essa decisão, inclusive, foi tomada em 95, um ano antes de a FIFA dar a Copa do Mundo de 2002 para a Coreia do Sul e para o Japão. 49 países se inscreveram nas eliminatórias e a UEFA dividiu esses países todos em 9 grupos, dando vagas diretas aos líderes, mais o melhor segundo. Já os outros segundos colocados voltariam a enfrentar uma fase de repescagem. A Croácia, terceira colocada na Copa do Mundo de 98 e grande sensação, acabou ficando fora, perdendo para a Iugoslávia e para a Irlanda no seu grupo. Na repescagem, igual na Copa do Mundo, o sistema de jogos de ida e volta, a Inglaterra eliminou a Escócia, a Dinamarca passou por Israel, a Eslovênia deixou a Ucrânia para trás e a Turquia ganhou da Irlanda. Assim sendo, Holanda e Bélgica já estavam garantidas como países sedes, os outros 14 países classificados foram Itália, Noruega, Alemanha, França, Suécia, Espanha, Romênia, Iugoslávia, República Tcheca, Portugal, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Turquia. Na Eurocopa de 2000, tudo normal com 4 grupos contendo 4 times em cada, avançando os 2 melhores de cada para o mata-mata que continuava sendo simples, com jogos em quartas, semifinal e final. Estava mantido também o gol de ouro na prorrogação. No lado da Bélgica, as cidades escolhidas para sediar o evento foram Bruges, Bruxelas, Liège e Charleroi. Na Holanda, Amsterdã, Roterdã, Eindhoven e Arnhem. O sorteio dos grupos deixou a competição assim. No grupo A, Alemanha, Romênia, Portugal e Inglaterra. No grupo B, Bélgica, Suécia, Turquia e Itália. No grupo C, Espanha, Noruega, Iugoslávia e Eslovênia. No grupo D, Holanda, República Tcheca, França e Dinamarca. Logo de cara, uma zebraça. No grupo A, Alemanha e Inglaterra eram favoritas e foram eliminadas. Portugal passou com 100% de aproveitamento e a Romênia passou em segundo lugar. Já no grupo B, a Itália também fez 100% de aproveitamento e a Turquia deixou a Bélgica, país sede, para trás. Passou em segundo lugar. No grupo C, a Espanha passou com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Iugoslávia e Noruega empataram em número de pontos. E prevaleceu o fato de que a Iugoslávia ganhou da Noruega por 1-0 e aí a confronto direto passa a Iugoslávia. No grupo D, a Holanda, dona da casa, ganhou os 3 jogos, a França passou com 6 pontos, República Tcheca e Dinamarca eliminadas. No mata-mata, em quartas de final, nenhum empate no tempo normal não. A Espanha perdeu para a França por 2-1, Portugal venceu a Turquia por 2-0, no outro lado a Itália venceu a Romênia por 2-0 também, e a Holanda despachou a Iugoslávia, que nunca mais disputaria porque deixaria de existir, por 6-1. E a partir daí o gol de ouro faria sua despedida com classe na última edição em que foi usado na Eurocopa. Na semifinal, França e Portugal empataram em 1-1 e estavam assim até os 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando Zidane fez de pênalti, bem polêmico, o gol que classificou os franceses. Do outro lado, Itália e Holanda ficaram no 0-0 em 120 minutos e os italianos venceram a maldição dos pênaltis, ganhando por 3-1 e chegando até a final. Na grande final em Roterdã, no dia 2 de julho de 2000, França e Itália decidiram o título.
Os italianos venciam por 1-0 até o último minuto, quando Will Tord empatou para os franceses e levou o jogo para a prorrogação. Trezeguet, aos 13 minutos do tempo extra, fez um golaço, acabou com a Eurocopa e deu o segundo título da história à França. A morte súbita durou 2 edições, decidiu ambas na final, tanto com o gol do título da Alemanha em 96, quanto na conquista da França em 2000. Infelizmente, no ano 2000, a TV aberta vivia um momento muito complicado. Praticamente tudo estava migrando para a TV por assinatura. A Band, o canal do esporte, sofreu muito com isso e tirou o investimento. Inclusive, no ano 2000, estava transmitindo poucas coisas em comparação ao que viveu nos 15 anos anteriores. Então, a Eurocopa ficou exclusiva da TV por assinatura. O Sport TV e a DirecTV, o canal da operadora, sim, na época ninguém proibiu esse tipo de coisa, então a DirecTV também transmitiu com uma equipe própria os jogos da UEFA Euro. Então, naquele momento, não houve TV aberta, mas houve televisão no Brasil. A sequência estava mantida, mas a partir de 2004 tudo começaria a mudar. Em 2004, a UEFA Euro voltou a ter uma sede só. Portugal foi o país escolhido e o formato foi mantido com 16 países na fase final, mas desta vez 50 nações se inscreveram nas eliminatórias. E até que foi fácil. Como tinha 15 vagas em disputa, a UEFA fez um esquema com 10 grupos com 5 seleções em cada e o campeão de cada chave levava uma vaga direta. Como você pode ver aí, a Grécia se classificando na frente da Espanha. Não digam que não foram avisados. Os segundos colocados iam todos para uma fase de repescagem, com jogos de ida e volta após sorteio. A Letônia eliminou a Turquia, que tinha sido terceira colocada na Copa do Mundo de 2002. Fez a mesma coisa da Croácia. Despontou na Copa do Mundo e não chegou na Euro seguinte. A Holanda eliminou a Escócia, a Croácia passou dessa vez pela Eslovênia, a Rússia eliminou o País de Gales e a Espanha despachou a Noruega. Assim, a lista de classificados ficou, além de Portugal, país sede, França, Dinamarca, República Tcheca, Suécia, Alemanha, Grécia, Inglaterra, Bulgária, Itália, Suíça, Letônia, Holanda, Croácia, Rússia e Espanha. O formato do torneio foi mantido com grupos com 4 times, classificando os 2 melhores para a fase de quartas de final. No mata-mata também mantidos os jogos únicos em quartas, semis e finais, mas acabou o gol de ouro na prorrogação. Depois de decidir 2 edições seguidas, o gol de ouro foi aposentado e no lugar entraram com o gol de prata. E qual era a diferença? No gol de ouro, assim que saísse um gol a qualquer momento da prorrogação, o jogo acabava e quem fez o gol vencia. Na prorrogação com gol de prata, um gol não acaba com o jogo, mas se alguém chegar ao intervalo da prorrogação ganhando, o jogo acaba por ali mesmo. Além da capital Lisboa, Portugal escolheu como sedes as cidades de Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Faro Loulé, isso mesmo, um estádio só representando as 2 cidades. Eu até fui lá conhecer e sei que o estádio fica ali mais ou menos na divisa entre Faro e Loulé, é considerado inclusive como um estádio intermunicipal. O sorteio deixou os grupos assim: no grupo A, Portugal, Grécia, Espanha e Rússia. No grupo B, França, Inglaterra, Suíça e Croácia. No grupo C, Suécia, Bulgária, Dinamarca e Itália. E no grupo D, República Tcheca, Letônia, Alemanha e Holanda. No grupo A, surpresa logo de cara foi a derrota de Portugal para a Grécia na abertura da competição, 2-1, não digam que não foram avisados. Depois disso, Portugal se recuperou, venceu os outros 2 jogos e ainda conseguiu se classificar em primeiro, mas a Grécia, nos critérios de desempate, conseguiu superar a Espanha. O grupo B não teve surpresas e a França foi classificada em primeiro lugar com 7 pontos, a Inglaterra passou em segundo com 6, não deu para Croácia e Suíça. Já no grupo C, Suécia, Dinamarca e Itália empataram em 5 pontos e a Bulgária perdeu para todo mundo. Foi um empate triplo. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? Como eles empataram todos os jogos entre si, prevaleceu o saldo de gols. Suécia e Dinamarca passaram com 5 e 2 respectivamente, e a Itália foi eliminada na fase de grupos. E no grupo D, a República Tcheca estava com uma geração fantástica, ganhou os 3 jogos, passou em primeiro lugar com 9, e a Holanda conseguiu a segunda vaga com 4 pontos. Pior para a Alemanha, que não ganhou nenhum jogo e foi eliminada pela segunda vez seguida na fase de grupos. Olha só, a Alemanha campeã em 96, eliminada na fase de grupos em 2000 e 2004. Já tá virando comum a Alemanha fazer isso, né? Nas quartas de final, logo no jogo entre Portugal e Inglaterra, a primeira vista da mudança do regulamento. Portugal e Inglaterra ficaram no 1-1 no tempo normal, e aí na prorrogação, Portugal abriu o placar. Se fosse o gol de ouro, já teria vencido ali mesmo, mas como era no segundo tempo, não mudou nada e a Inglaterra ainda teve tempo de buscar o empate. Mas os portugueses venceram nos pênaltis por 6-5. A Holanda também precisou dos pênaltis para ganhar da Suécia após empate sem gols em 120 minutos. 5-4 para a Holanda e classificação garantida. No outro lado da chave, surpresa de novo, hein? Não diga que não foram avisados.
a Grécia eliminou a França por 1-0, atual campeã da Eurocopa. A República Tcheca despachou a Dinamarca e conseguia continuar com uma campanha 100% jogando muita bola. Na semifinal, tivemos Portugal vencendo a Holanda por 2-1 e o primeiro gol de prata que realmente decidiu na Eurocopa, e o único. A Grécia venceu a República Tcheca por 1-0 com um gol no último minuto do primeiro tempo da prorrogação. Não houve tempo para a reação dos tchecos, que estavam 100% até então, mas perderam a vaga na final. E na final, a surpresa das surpresas, se bem que foram avisados. Portugal perdeu para a Grécia por 1-0 em casa, os gregos fizeram história e os portugueses tiveram que esperar mais 12 anos até ganhar um europeu. Em 2004, a UEFA Euro ganhou um novo patamar na televisão brasileira. O Sport TV continuou transmitindo na TV por assinatura, mas a entrada da Record na TV aberta fez tudo ficar diferente. A emissora contava desde o ano anterior com o Luciano do Vale como narrador, emprestado pela Bandeirantes, que estava sem eventos. A Record tinha a Série B, tinha Campeonato Brasileiro, diversos outros torneios licenciados da Globo, e a UEFA Euro era uma grande atração. Nesse ano, a Record apostou nas transmissões de algumas partidas, não todas, mas o suficiente para aproveitar o interesse do povo brasileiro por Portugal, que tinha o técnico Luiz Felipe Scolari 2 anos depois de ele ter comandado a nossa seleção na conquista do Penta na Copa do Mundo de 2002 na Coreia e no Japão. Ou seja, a Record conseguiu um produto que atraiu o interesse das pessoas e que conseguiu fazer grandes audiências. Inclusive, em dado momento, forçou a Globo a mudar uma transmissão de um jogo do Palmeiras contra o Paraná para um clássico entre Santos e Corinthians, para não perder de muito para a Eurocopa da Record. E até é uma coisa bizarra de contar, né? Eles dividiam tanto a audiência entre Eurocopa e Campeonato Brasileiro, a Euro na Record e o Brasileirão na Globo, que o SBT chegou a liderar com o programa Silvio Santos por causa disso. O futebol dividia a audiência entre 2 canais, o SBT concentrava o público do entretenimento, chegou a ficar em primeiro lugar. Em 2008, a 13ª edição da Eurocopa voltou a ser disputada em 2 países diferentes. A UEFA escolheu Áustria e Suíça como anfitriãs dessa edição. Com o modelo mantido com 16 países na fase final, 50 nações se inscreveram nas eliminatórias e desta vez a UEFA simplificou. Dividiu todas elas em 7 grupos e, como havia 14 vagas, simplesmente colocou os 2 melhores de cada grupo para se classificarem diretamente. Ou seja, na prática, isso acabou com a repescagem. E olha só a nossa amiga Inglaterra ali em terceiro lugar no grupo E, atrás de Croácia e Rússia. Sim, os ingleses ficaram fora da Eurocopa em 2008. Além de Áustria e Suíça, anfitriãs da Eurocopa em 2008, se classificaram como primeiros lugares Polônia, Itália, Grécia, República Tcheca, Croácia, Espanha e Romênia. E como segundos lugares, Portugal, França, Turquia, Alemanha, Rússia, Suécia e Holanda. O modelo de disputa continuou o mesmo, com 4 grupos contendo 4 equipes. Mas acabou o gol de ouro, acabou o gol de prata, tudo. Agora a prorrogação voltava a ser fixa de 30 minutos com 2 tempos de 15 e se continuar o empate vai para os pênaltis. Mas houve uma mudança nos cruzamentos do mata-mata. Agora, times do mesmo grupo iriam se enfrentar no máximo na semifinal. Então nada de Portugal e Grécia ou Alemanha e República Tcheca de 96. Essas finais não teriam acontecido se fosse com esse cruzamento. Na Áustria foram escolhidas as cidades de Salzburg, Viena, Klagenfurt e Innsbruck. E na Suíça, Basileia, Zurique, Berna e Genebra. Os grupos ficaram assim após o sorteio. No grupo A, Suíça, República Tcheca, Portugal e Turquia. No grupo B, a outra anfitriã, Áustria, estava acompanhada de Croácia, Alemanha e Dinamarca. No grupo C, Holanda, Itália, Romênia e França. E no grupo D, a atual campeã Grécia, com Suécia, Espanha e Rússia. Na primeira fase, Portugal e Turquia ganharam 2 jogos e perderam 1, se classificaram com 6 pontos, contra 3 de República Tcheca e Suíça. No grupo B, a Croácia passou com 100% de aproveitamento e a Alemanha também se classificou com 6 pontos. A Áustria, país sede, ficou para trás e a Polônia também, ambas com 1 ponto. No grupo C, a Holanda teve 100% de aproveitamento, 9 pontos conquistados, a Itália passou em segundo com 4, Romênia com 2 e a França, a grande decepção, a atual vice-campeã do mundo, fez apenas 1 ponto e não avançou. E no grupo D, a Espanha se classificou em primeiro lugar com 9 pontos e a Rússia em segundo com 6. Suécia e Grécia ficaram fora, a atual campeã Grécia perdeu todos os jogos. No mata-mata, o sonho de Portugal acabou, a Alemanha conseguiu vencer por 3-2. No mesmo lado da chave, Croácia e Turquia ficaram no 1-1 após 120 minutos e a Turquia levou a melhor nos pênaltis, por 3-1. Holanda e Rússia empataram em 1-1 no tempo normal e com 2 gols na prorrogação, a Rússia se classificou para a semifinal. Espanha e Itália não saíram do 0-0
e os espanhóis levaram a melhor nos pênaltis por 4-2. Nas semifinais, um jogão, e a Alemanha eliminou a Turquia por 3-2. No outro lado, a Espanha teve menos dificuldades e despachou a Rússia por 3-0. Na grande final, acabou finalmente aquela história de jogamos como nunca e perdemos como sempre para a Espanha. Foi campeã, vencendo a Alemanha por 1-0 e dando início a uma grande fase, uma grande geração, que ganharia a Copa do Mundo seguinte, em 2010, e também a próxima Euro. O sucesso de 2004 fez a Record apostar mais uma vez na UEFA Euro em 2008. Também não eram todos os jogos transmitidos, a gente não tem esse tipo de cobertura em canais como a Record, como a Globo, só a Band mesmo é que abre esse tipo de cobertura e é um canal, né, o canal do esporte não tem jeito. A Record transmitia já em 2008 com o Éder Luiz como seu principal narrador, já era uma época diferente, Luciano do Vale tinha voltado para a Band, e na TV por assinatura, o Sport TV continuava dominando. A Globo fazia questão de comprar os direitos da competição com exclusividade nessa mídia. A ESPN, que era a grande casa do futebol europeu, não conseguia mais voltar a transmitir a Eurocopa. E assim, pela segunda e última vez até hoje, a Record transmitiu a UEFA Euro, conseguiu bons números no Ibope também, e é claro que o olho da Globo cresceu. E não só sobre a Eurocopa, mas também sobre a Champions League, que naquela época estava na Record em TV aberta. Para o ciclo seguinte, a Globo fez um grande ataque nos direitos de transmissão que a UEFA vendia e tirou tanto a Euro como a Champions League das mãos da Record. Para 2012, a UEFA estava curtindo o modelo com 2 países sediando ao mesmo tempo. Escolheu dessa vez Polônia e Ucrânia. Essa foi a última edição com 16 países na fase final. 51 seleções se inscreveram nas eliminatórias, mas agora a UEFA resolveu dividir em 9 grupos, dando 10 vagas diretas para os 9 líderes e mais o melhor segundo colocado. E as outras 4 vagas ela voltou com a repescagem. Os outros segundos colocados que não garantiram vaga direta então foram sorteados em 4 confrontos para disputar essa repescagem. A Croácia eliminou a Turquia, a Irlanda despachou a Estônia, a República Tcheca venceu a República de Montenegro e Portugal venceu a Bósnia e Herzegovina. Com isso, a lista final de classificados ficou desse jeito. Além de Polônia e Ucrânia, os países que vão sediar a competição, se classificaram Alemanha, Dinamarca, Rússia, Espanha, Itália, Suécia, França, Croácia, Holanda, Irlanda, Grécia, República Tcheca, Inglaterra de volta e Portugal. Na despedida do modelo com 16 países, formato mantido com grupos tendo 4 seleções, classificando as 2 melhores para a fase de mata-mata, mas os cruzamentos voltaram a permitir uma final entre 2 times que viessem do mesmo grupo, e é justamente isso que voltaria a acontecer. Só em 2008 mesmo que foi proibido isso com os cruzamentos diferentes. No lado polonês foram escolhidas as cidades de Varsóvia, Breslávia, Gdansk e Poznania. Já na Ucrânia, as cidades foram Kiev, Donetsk, Lviv e Kharkiv. O sorteio dos grupos formatou a Euro de 2012 desse jeito. Grupo A, Polônia, Grécia, Rússia e República Tcheca. No grupo B, Holanda, Dinamarca, Alemanha e Portugal. No grupo C, Espanha, Itália, Irlanda e Croácia. E no grupo D, Ucrânia, Suécia, França e Inglaterra. No grupo A, a República Tcheca passou com 6 pontos em primeiro lugar. Grécia e Rússia empataram com 4, e aí o confronto direto com vitória da Grécia por 1-0 sobre os russos decidiu quem foi o segundo classificado. No grupo B, a Alemanha passou com 100% de aproveitamento e Portugal se classificou com 6 pontos. Nota negativa para a Holanda, que ficou com 0 ponto, perdeu todos os jogos, ela que era atual vice-campeã do mundo e que na Copa seguinte faria bonito também chegando na semifinal. No grupo C, a Espanha se classificou em primeiro lugar, era atual campeã do mundo, atual campeã da Eurocopa, fez 7 pontos. A Itália, que estreou empatando, empatou o segundo jogo também, conseguiu aquela classificação sempre ao estilo italiano, com 5 pontos, deixou a Croácia para trás. E no grupo D, a Inglaterra passou em primeiro com 7 e a França em segundo com 4. Nas quartas de final, mata-mata simples, Portugal eliminou a República Tcheca por 1-0, Espanha passou pela França por 2-0, no outro lado a Alemanha ganhou da Grécia por 4-2 e a Itália teve que ir para os pênaltis após o empate sem gols com a Inglaterra para se classificar 4-2 nas penalidades. Nas semifinais, quem precisou dos pênaltis foi a Espanha contra Portugal, empate sem gols em 120 minutos e vitória espanhola por 4-2 nos pênaltis. A Itália venceu a Alemanha por 2-1 e também garantiu a sua vaga na final, um reencontro entre espanhóis e italianos que vieram do mesmo grupo. Se na estreia da Eurocopa eles empataram em 1-1, na final não teve nada de equilíbrio não. A Espanha faturou seu terceiro título na Eurocopa, o segundo consecutivo e mais uma sequência com a Copa do Mundo, vencendo por 4-0. Era uma grande geração da Espanha
que teve nessa Eurocopa o seu último grande momento. Em 2012 começou a valer o contrato de TV aberta da Globo, que tirou da Record os direitos após se incomodar com a audiência da rival tanto em 2004 como em 2008. Na TV paga também tudo continuou como estava, exclusividade para a Globo. Como a Globo não iria transmitir todos os jogos mesmo da Eurocopa, para cumprir o contrato e colocar todas as partidas na TV aberta, a solução foi sublicenciar os direitos para a Band, parceira da emissora, em diversos outros torneios também, como o Campeonato Brasileiro, estaduais, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Assim sendo, a Globo mostrou alguns jogos na reta final, a Band mostrou a competição como um todo e na TV por assinatura, o Sport TV dominou. Assim foi a UEFA Euro 2012 na TV. Muitas mudanças vieram para a 15ª edição da UEFA Euro em 2016. Pela primeira vez, 24 países fariam parte da fase final. A UEFA decidiu voltar a ter apenas um país sede ao escolher a França para receber essa edição. 53 países se inscreveram nas eliminatórias, e a UEFA dividiu em 9 grupos. Com 23 vagas em jogo, além da França, a UEFA decidiu então fazer 9 grupos com os 2 primeiros de cada chave garantindo vaga direta, além do melhor terceiro também. Já os outros terceiros colocados fazem uma repescagem. E repare que mesmo com tudo isso, a Holanda conseguiu a proeza de ficar em 4º lugar numa chave que tinha República Tcheca, Islândia, Turquia, e aí ela ficou em 4º e fora da Eurocopa, com 24 países. Os 4 confrontos da repescagem foram Ucrânia vencendo a Eslovênia, Suécia eliminando a Dinamarca, a Irlanda passando pela Bósnia e a Hungria voltando a jogar a Eurocopa, ganhando da Noruega. Com isso, a lista de 24 seleções classificadas para a Euro de 2016 foi formada por França, República Tcheca, Bélgica, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Irlanda do Norte, Áustria, Itália, Portugal, Islândia, País de Gales, Eslováquia, Polônia, Suíça, Romênia, Rússia, Croácia, Albânia, Turquia, Ucrânia, Suécia, Irlanda e Hungria. A estreia do modelo de 24 países trouxe de volta o regulamento que a gente já conhecia na Copa do Mundo, que foi aplicado entre 86 e 94. Em 82 não tinha oitavas nem quartas de final. Eram 6 grupos com 4 seleções, passavam os 2 primeiros de cada grupo e mais os 4 melhores terceiros colocados. A França, que já tinha recebido a primeira Copa do Mundo com 32 países, agora recebe também a primeira Eurocopa com 24 e faz com o tamanho de Copa do Mundo. Foram escolhidas as cidades de Paris, Saint-Denis, Marselha, Lyon, Lille, Bordeaux, Saint-Étienne, Laon, Nice e Toulouse. O sorteio configurou a Eurocopa de 2016 dessa forma. No grupo A, França, Romênia, Albânia e Suíça. No grupo B, Inglaterra, Rússia, País de Gales e Eslováquia. No grupo C, Alemanha, Ucrânia, Polônia e Irlanda do Norte. No grupo D, Espanha, República Tcheca, Turquia e Croácia. No grupo E, Bélgica, Itália, Irlanda e Suécia. E no grupo F, Portugal, Islândia, Áustria e Hungria. O grupo A teve a França avançando em primeiro lugar com 7 pontos, a Suíça ficou com 5 e classificou em segundo, mas ninguém conseguiu pegar a vaga como terceiro não. No grupo B, o País de Gales liderou com 6 pontos, a Inglaterra passou em segundo com 5, a Eslováquia com 4 conseguiu pegar uma vaga como um dos melhores terceiros e a Rússia foi eliminada. O grupo C também levou 3 seleções. Alemanha e Polônia empataram com 7 pontos e também entre si no confronto direto, então deu a Alemanha pelo saldo de gols. A Irlanda do Norte avançou com apenas 3 pontos e 0 de saldo. Já o grupo D, Croácia com 7 pontos e Espanha com 6 passaram. A Turquia pelo saldo ficou fora e não conseguiu pegar uma vaga de terceiro lugar. No grupo E, Itália e Bélgica empataram em 6 pontos, mas a Itália saiu na frente por ter vencido o confronto direto por 2-0. A Irlanda, com 4 pontos, também se classificou como um dos melhores terceiros. Assim como no grupo F, Hungria e Islândia passaram com 5 pontos, deu Hungria no saldo de gols, e Portugal, empatando 3 jogos, passou de fase com 3 pontos e 0 gol de saldo. No mata-mata, de um lado da chave, Suíça e Polônia empataram em 1-1 e deu Polônia nos pênaltis por 5-4. Portugal empatou de novo no tempo normal, mas na prorrogação conseguiu bater a Croácia, 1-0. País de Gales eliminou a Irlanda do Norte, também com 1-0, e a Bélgica despachou a Hungria, 4-0. No outro lado da chave, a Alemanha ganhou da Eslováquia por 3-0, a Itália venceu a Espanha, atual bicampeã, por 2-0, a França venceu a Irlanda por 2-1, e a surpresa sensação Islândia venceu a Inglaterra por 2-1 e despachou os ingleses mais uma vez da Eurocopa. Nas quartas de final, Portugal mais uma vez empatou agora com a Polônia, e esse empate persistiu após a prorrogação, mas houve vitória nos pênaltis para a seleção portuguesa, 5-3. O País de Gales venceu a Bélgica por 3-1,
A Alemanha venceu a Itália nos pênaltis por 6-5 após um empate em 1-1, e a França ganhou da Islândia por 5-2 e acabou com os sonhos da Islândia, mas foi uma campanha linda. Na semifinal, finalmente uma vitória de Portugal no tempo normal, 2-0 contra o País de Gales e vaga na final. E a França fez valer o papel de anfitriã e ganhou da Alemanha por 2-0. Mas na final, 12 anos depois de sofrer o baque de perder uma decisão de Eurocopa em casa, Portugal fez a França sofrer. Após o empate em 0-0 no tempo normal, Portugal foi campeão com um gol na prorrogação, 1-0 e o primeiro título da história de Portugal. 2016 manteve o contrato do jeito como era em 2012. A TV Globo tinha os direitos exclusivos em todas as plataformas, só o Sport TV mostrou na TV por assinatura, mas na TV aberta, a Band foi acionada novamente como parceira para dar conta de todos os jogos. A TV Globo só entrou na reta decisiva da competição, até porque não faz muito estilo da Globo, ainda mais com a ampliação da Eurocopa e vários países que não são tão bons assim de audiência. Para ela colocar na grade era mais complicado. A Band não, a Band é o canal do esporte e abria muito mais espaço, não tem jeito. Para a 16ª edição, marcada para 2020, temporada em que a Eurocopa completava 60 anos de existência, a UEFA decidiu fazer algo completamente diferente e não ter um país sede, mas sim fazer da Europa a sede do seu próprio evento. É claro que, apesar de chamar oficialmente UEFA Euro 2020, por causa da pandemia de Covid-19, ela foi adiada e realizada em 2021. Mesmo assim, continuaremos chamando de UEFA Euro 2020. Com a manutenção do formato com 24 países na fase final, 55 nações se inscreveram nas eliminatórias. Como não tinha país sede, ninguém garantiu vaga com antecipação. A UEFA Nations League também foi criada nesse ciclo e passou a ajudar na distribuição das vagas na Eurocopa. Nas eliminatórias, os 55 países foram divididos em 10 grupos, e havia vagas diretas para os 2 primeiros de cada, e uma repescagem feita entre os melhores não classificados com base no desempenho da Nations League, de acordo com a divisão em que eles estivessem. É por isso que, por exemplo, você vê nessa lista os terceiros colocados quase todos com um azul, que demonstra que eles vão para a repescagem, menos a Grécia. E você vê Israel, que ficou em 5º lugar no grupo G, se qualificando para a repescagem. E como você vê nessa outra imagem, Israel estava na frente da Grécia pelo desempenho na Liga C da UEFA Nations League, que é uma competição que eles criaram para substituir as datas FIFA, para substituir os amistosos. 4 mata-matas independentes deram origem a 4 vagas, que foram levadas por Hungria, Escócia, Eslováquia e a Macedônia do Norte. E a lista de 24 classificados para a fase final ficou desse jeito: Áustria, Bélgica, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Macedônia do Norte, Polônia, Portugal, Rússia, Escócia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia e País de Gales. No formato da competição na fase final, é o mesmo de 2016. 24 países divididos em 6 grupos, com 4 seleções em cada, passam os 2 melhores de cada chave e mais os 4 melhores terceiros. E para representar todo o continente foram escolhidas as cidades de Londres, na Inglaterra, Roma, na Itália, Baku, no Azerbaijão, São Petersburgo, na Rússia, Sevilha, na Espanha, Bucareste, na Romênia, Amsterdã, na Holanda, Glasgow, na Escócia, Copenhague, na Dinamarca, Budapeste, na Hungria e Munique, na Alemanha. Após o sorteio, os grupos ficaram definidos dessa forma: no grupo A, Turquia, Itália, País de Gales e Suíça; no grupo B, Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia; no grupo C, Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte; no grupo D, Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca; no grupo E, Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia; e no grupo F, Hungria, Portugal, França e Alemanha, que ganhou o nome de Grupo da Morte. No grupo A, a Itália dominou e venceu os 3 jogos. País de Gales e Suíça fizeram 4 pontos, o País de Gales levou a melhor nos critérios de desempate no saldo de gols, mas a Suíça conseguiu pegar uma vaga como um dos melhores terceiros. No grupo B, a Bélgica passou com 9 pontos, houve um empate tríplice entre Dinamarca, Finlândia e Rússia, mas os dinamarqueses passaram com o saldo de gols. Os outros 2 times perderam e não conseguiram nem a vaga de terceiro lugar. No grupo C foi a Holanda quem passou com 100% de aproveitamento. A Áustria fez 6 pontos e garantiu o segundo lugar. A Ucrânia, com 3 pontos e menos 1 de saldo, também teve um desempenho suficiente para levar uma das vagas como terceiros. No grupo D, a Inglaterra passou com 7 pontos,
Croácia e República Tcheca fizeram 4 e a Croácia ganhou no critério de desempate, e a República Tcheca também passou como terceiro. No grupo E, Suécia com 7 pontos em primeiro lugar e a Espanha em segundo com 5 foram classificadas. A Eslováquia com 3 e menos 5 de saldo não conseguiu pegar uma das vagas como terceiros. E no grupo da morte, a França fez só 5 pontos e liderou. A Alemanha e Portugal fizeram 4 e também avançaram. Só a Hungria, mesmo a azarona do grupo, acabou ficando em último lugar. Todos os favoritos passaram pelo grupo da morte. Mas nas oitavas de final, Portugal foi eliminado pela Bélgica, 1-0. A Itália, com prorrogação e tudo, venceu a Áustria por 2-1. A França foi eliminada nos pênaltis pela Suíça, outra surpresa, após 3-3 em 120 minutos, 5-4 para a Suíça nas penalidades. E em outro jogaço também com prorrogação, Croácia e Espanha, que tinham empatado em 3-3 no tempo normal, tiveram aí a vitória da Espanha por 5-3 com 2 gols na prorrogação. A Ucrânia também contou com a prorrogação para eliminar a Suécia por 2-1. A Inglaterra bateu a Alemanha por 2-0 e veja só, os 3 times favoritos que vieram do grupo da morte foram eliminados. O legítimo grupo da morte, todo mundo morreu. A Holanda, que vinha cheia de moral pelo 100% de aproveitamento na fase de grupos, tombou diante da República Tcheca, 2-0. E a Dinamarca aplicou 4-0 no país de Gales e também se garantiu nas quartas de final. Na fase seguinte, a Itália eliminou a Bélgica por 2-1. A Suíça empatou novamente com a Espanha, agora em 1-1, mas não deu sorte como deu contra a França. Os espanhóis venceram por 3-1 nas penalidades. A Inglaterra aplicou 4-0 na Ucrânia e a Dinamarca seguia embalada, venceu a República Tcheca por 2-1 e sonhava com o título. Nas semifinais, mais uma Eurocopa com Itália e Espanha, como vem acontecendo desde 2008 de forma consecutiva no mata-mata. Deu Itália mais uma vez, empate em 1-1 em 120 minutos, e os italianos levaram a melhor nos pênaltis por 4-2. Na outra semifinal, com prorrogação, a Inglaterra passou pela Dinamarca por 2-1. E apesar de sonhar com o título em Wembley em casa, The Football is Coming Home, a Inglaterra acabou não conseguindo. Foi um empate em 1-1 no tempo normal com a Itália, e nos pênaltis, os italianos venceram por 3-2. Fantasma dos pênaltis completamente extinto entre os italianos, que foram campeões mais uma vez da Eurocopa. Em 2020, a Band, ou melhor, em 2021, porque foi durante a pandemia, a Band não tinha mais dinheiro para fazer os sublicenciamentos com a Globo. Foi se recuperar só depois, inclusive conquistando a Fórmula 1, Mundial de Clubes com o Palmeiras e tudo mais. Mas naquele momento, a Globo ficou com a exclusividade total da competição. Todos os jogos foram transmitidos no Sport TV. A TV Globo só abriu 5 partidas ao vivo, uma por fase. E o Globoplay abriu o sinal de outros jogos que estavam sendo transmitidos pelo Sport TV, mas para cumprir uma cota um pouco maior de transmissões. Dos 51 jogos transmitidos naquela edição, 39 foram totalmente exclusivos do Sport TV, ou seja, 39 exclusividades das plataformas pagas. O que fez o público, que estava acostumado a ter quase tudo de graça na Band, só não mostrava ao vivo que não dava porque era realmente em horários simultâneos, né, jogos principalmente da última rodada da fase de grupos, se incomodou. O Globoplay abriu só mais 7 partidas a mais do que a TV Globo estava transmitindo. Então foi uma Eurocopa com 39 jogos pagos e 12 gratuidades. Chegamos à edição de 2024, que ainda vai acontecer quando a gente está fazendo esse vídeo. Está mantido o modelo com 24 países na fase final, voltamos a ter um país sede, no caso a Alemanha, 20 vagas estiveram em disputa nas eliminatórias e outras 3 na repescagem, sendo que a UEFA Nations League continua sendo o critério para a definição de quem ia para a repescagem. 53 países entraram na disputa por 23 vagas. A Alemanha estava classificada como país sede e a Rússia foi banida por causa da invasão ao território da Ucrânia ainda em 2022. Os 53 países foram divididos em 10 grupos nas eliminatórias, com vagas diretas para os 2 primeiros colocados. E a repescagem, mesmo esquema de 2020, vai ser entre os melhores não classificados com base nas ligas da UEFA Nations League. E vale reforçar que é por isso que a Estônia, em último lugar do grupo F, foi para a repescagem e a Suécia, que ficou em terceiro, não. A lista de classificados para a UEFA Euro 2024 tem, além da Alemanha, país sede, a Bélgica, França, Portugal, Escócia, Espanha, Turquia, Áustria, Inglaterra, Hungria, Eslováquia, Albânia, Dinamarca, Holanda, Romênia, Suíça, Sérvia, República Tcheca, Itália, Eslovênia, Croácia, Geórgia, Ucrânia e Polônia. Com o modelo mantido no regulamento, com 24 países divididos em 6 grupos, com 4 seleções em cada e passando os 2 melhores de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros, assim serão os grupos da UEFA 2024. No grupo A, Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça.
No grupo B, Espanha, Croácia, Itália e Albânia. No grupo C, Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. No grupo D, Polônia, Holanda, Áustria e França. No grupo E, Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. E no grupo F, Turquia, Geórgia, Portugal e República Tcheca. E para receber os jogos foram escolhidas as cidades alemãs de Berlim, Munique, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf, Colônia e Leipzig. Para 2024, tudo mudou. A UEFA fez a venda dos direitos de transmissão da Eurocopa no Brasil em 2 pacotes diferentes. Os 51 jogos da competição foram divididos com 25 jogos exclusivos para cada pacote e a final sendo o 26º jogo de cada um. Assim, 2 pacotes com 26 jogos, 25 exclusivos foram negociados, a Globo levou um deles, a Cazé TV, que é operada pela Live Mode em parceria com o streamer Casimiro Miguel, levou o outro. Assim, a TV Globo vai mostrar 5 jogos da cota do pacote dela, ou seja, dos 26, um por fase novamente, começando com a abertura entre Alemanha e Escócia, e o Sport TV exibirá todo esse pacote, 26 partidas. A Cazé TV mostra a final compartilhada com a TV Globo, com o Sport TV, e os seus 25 jogos com exclusividade, de graça no YouTube, em plataforma aberta, bem como na Samsung TV Plus, que tem um canal da Cazé TV, e dentro do Amazon Prime Video também. Dessa maneira, a gente tem uma Eurocopa diferente, com mais jogos gratuitos, os 25 jogos exclusivos da Cazé TV e mais as 5 partidas que serão exibidas pela TV Globo. São 30 jogos de graça, mais do que a gente teve, 12, na edição de 2020 realizada em 2021. E daqui pra frente, o que será que vai acontecer com a Eurocopa, tanto nos formatos e regulamentos, como também nas transmissões aqui no Brasil? Deixa o seu recado aí, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Muito obrigado por assistir até este momento, mais de 1 hora de conteúdo. Um grande abraço, se inscreve no Estúdio Alan, porque aqui a gente sempre vai abordar as grandes histórias do futebol. Assim somos, Estúdio Alan, esporte é a nossa história.